Orçamento secreto é o seguinte: 9 bilhões de reais foram liberados ontem pelo governo brasileiro atual nas emendas do relator do orçamento secreto do Bolsonaro, para construir uma maioria no parlamento para votar a grande reforma que é a nova geração do teto de gastos. Este é o problema. Este é o problema. E os tribunais não reparam isso? Reparam. Pelas tantas, com Bolsonaro, o teto de gasto valia para tudo. Com a posse do Lula, o tribunal, um juiz singular do tribunal, que costuma viajar muito por aqui, entendeu que era inconstitucional o teto de gasto para o Bolsa Família, que é a agenda central do partido que está no governo. Mas a educação pode ficar no teto de gasto, a saúde pode ficar no teto de gasto, a segurança pública pode ficar no teto de gasto, tudo mais pode ficar no teto de gasto, mas, percebe, é uma espécie de colapso institucional. Por exemplo, é uma questão a questão fiscal do Brasil? Claro que é uma questão. O neoliberal, que está mandando no país lá como hoje, mudam as pessoas, se radicalizam nas eleições e o modelo é rigorosamente o mesmo. Teto de gasto, superávit primário, meta de inflação, câmbio flutuante, autonomia do Banco Central e política de preço da Petrobras. Isso aqui é o dogma de fé e muda Chico, Maria, Manel, a eleição é a mais dura e radical que eu já vi na minha vida e rigorosamente a mesma coisa no dia seguinte. Do Michel Temer, do Fernando Henrique, do Lula, do Bolsonaro, rigorosamente a mesma coisa. Claro que o Lula e o Bolsonaro, por favor, são pessoas muito distintas e, sabe, com o Lula eu saio para tomar uma cerveja, para dizer essas verdades todas para ele, com o Bolsonaro eu não saio. Porém, eu estou tratando de institucionalidade, eu estou falando de modelo, e aí lamento, rigorosamente a mesma coisa. Isso 3 meses, 4 meses, a gente fica na memória de esculhambar o Bolsonaro, vai valendo, vai valendo, vai valendo, eu quero ver daqui a 1 ano. Sabe, ajuda aí, cara. Diz o nome do cara que está fazendo isso. Quem disse aqui fui eu. Por que tu não diz? O advogado diz o nome do cara que está fazendo. E eu estou incomodado. Como jurista e professor de direito, professora, está acontecendo no Brasil o inquérito do fim do mundo, em que um magistrado, monocraticamente, no Suprema Corte, usando da autoridade de um ministro do Supremo e, portanto, fala pelo Supremo Tribunal Federal, diz da vida e da morte de todas as questões brasileiras, boa parte delas muito graves. Mas a gente, como cultores do direito, a gente sabe que quando convém, foi o que a elite fez com o Lula. Há uns 3, 4 anos atrás, o herói, a chibata moral, era o Moro. Sabe, um flagrante picareta, pronto, falei. Hoje, senador da República eleito, e eu estou aqui falando sozinho. Me ajuda, cara. Ciclicamente, commodity subiu de preço, o Brasil tem uma ilusão de progresso. Commodity desceu de preço, o Brasil quebra. Aí o mesmo partido, Lula, popularíssimo, elege a Dilma. A Dilma, mesma gente, mesmo partido, mesma concepção, mesmo povo, quebra o país e é caçada. Mesma gente. Percebe? São o seguinte, saiu um dado ontem, termino. Um dado ontem, 2000, não, esqueça o ano. Brasil está hoje com a menor desigualdade histórica, é a mais desigual das sociedades, mas estamos com a menor desigualdade. Petezada, está vendo? Lula chegou, as coisas melhoraram, a data do dado, 2022. Qual é a razão desse prodígio? O Bolsonaro aumentou o Bolsa Família de 150 para 600 reais para tentar ganhar a eleição. Meu Deus! Ali onde mataram o Dom Phillips, no Alto Solimões, quem manda é uma holding do crime. Contrabando de arma, contrabando de peixe, contrabando de madeira, narcotráfico e contrabando de arma. E não seria assim se não houvesse conivência com as autoridades, parte delas, não estou generalizando, evidentemente, enfim. Deixa eu dar um dado para vocês, mas vou falar baixinho para ninguém ouvir. O desmatamento da Amazônia cresceu 14% nesse trimestre em relação ao mesmo período do ano passado do Bolsonaro. Não, mas eu vou dar outra. Nós temos compromisso com a democracia, com a questão de gênero e tal. Não diga para ninguém que eu falei. Tem menos mulheres no governo Lula do que no governo Bolsonaro em cargos de comando. Percebe as armadilhas? Porque falta projeto. Não é culpa do fulano ou do Beltrano. Eu estou dizendo aqui de novo. Eu estou dizendo que a Codevasp, Companhia do Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba, está fazendo investimento superfaturado no Amapá. Neste governo,
Por quê? Porque a direção e as práticas que estão lá são os mesmos. É por lá que se esvai o orçamento secreto. E como é que nós vamos fazer? Deu certo isso? É uma pergunta simples. Caramba, o Lula foi parar na cadeia. Será possível que não aprendemos nada? Ou nós acreditamos que o Lula foi inocentado? Ele não foi inocentado. O Lula teve direito à presunção de inocência restaurada, é diferente de ser inocentado num julgamento. Por quê? Porque o processo devido legal ele nunca teve e eu denunciei na primeira hora. Se não fica assim, o Bolsonaro fazia o orçamento secreto e isso era uma abominação. O Lula fazer é pragmatismo político. O que nós estamos ensinando para o jovem brasileiro? Você conhece o Estatuto da Autonomia do Banco Central do Brasil? Sabe que dia foi votado? Foi votado numa votação virtual, que é ilegal, em plena pandemia, sem discussão com ninguém. 1 minuto só. Cadê a representação pela inconstitucionalidade dessa lei? Que o governo, com a força e a liderança que tem, como conseguiu eliminar do Gilmar Mendes, para tirar o Bolsa Família da coisa. O Lula nunca quis mudar. Não tem compromisso com a mudança do Brasil. É o responsável pelo reacionarismo dominante hoje no Brasil. Porque ganha com isso. Agora, mantido o Estatuto da Independência e da Autonomia do Banco Central, está escrito lá, eu sou advogado, Lei Complementar número 179, se a memória não me falha, artigo 5º, inciso 4º. Confere aí no Google. Diz lá, cabe ao presidente da República demitir o presidente e a direção do Banco Central, caso ele não cumpra as metas que cumpriu. O Banco Central brasileiro não cumpriu a meta de inflação do ano passado, não cumpriu a do ano atrasado, a razão de direito e de fato está dada para a demissão. Por que não tenta? Porque diz, esta demissão tem que ser provocada pelo Conselho Monetário Nacional. Quem é o Conselho Monetário Nacional? É o governo, Sérgio Lírio. É o ministro da Fazenda, completamente entregue à banqueirada, que está indicando um banqueiro para a direção nova do Banco Central. Chama Galípoli. Estão indicando um banqueiro para o Banco Central, enquanto faz a ombudsman de si mesmo. É a denúncia como se fosse um ombudsman de si mesmo. Eu disse na campanha que eu ia demitir o cara. E estava demitido. Não ficava um dia sequer. Por quê? Porque a lei me permite fazer isso. E aí o Senado não vai atender? A conferir. Manda o Lula demitir e ver se o Senado não aceita. Ele não vai nomear o advogado dele, ministro do Supremo? Para isso tem força política. Para conseguir maioria. Nomear o advogado pessoal dele para o Supremo Tribunal Federal. E essa é a posição do Brasil. Nós condenamos com toda clareza a violência da Rússia contra a Ucrânia. Ponto final. E o Lula se acostumou no Brasil a falar para cada ouvido o que ele quer ouvir. E hoje em dia existe um negócio chamado internet, e na comunidade internacional isso é ridículo. Então ele foi aos Estados Unidos, antes de ir para a China, conversou com o Biden, e o Brasil naquela data estava na ONU votando com os Estados Unidos para censurar a Rússia. As resoluções todas que a ONU tirou contra a invasão da Rússia, o Brasil assinou. Vai para a China e fala que é a favor da Rússia, vem para cá e diz e tal. Esse é o problema do Brasil. Qual é o rumo? Qual é o caminho? Porque ninguém tem rumo se dentro você não sabe o que fazer. Então o que é que acontece? A esquerda brasileira, como é extremamente reacionária para dentro, compensa com retórica externa, e aí vem a defesa de regimes indefensáveis como a Nicarágua, a Venezuela, para fazer de conta que é progressista para dentro, enquanto faz a política interna mais reacionária do mundo. O risco que nós temos de um fracasso agora é vir uma direita não caricata, não fácil de ser atacada como foi o Bolsonaro. Por isso eu entendo que a centro-direita vai se consolidar, as pessoas vão perceber que a gente é capaz de oferecer alternativas